Eles vão te dar esta caneta aqui, ó, que eu vou até filmar de pertinho pra vocês. Isso aqui eu vou guardar de recordação, Brasil. Vou guardar de recordação. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Mar e no vídeo de hoje eu vim falar sobre a minha experiência de como que foi prestar a prova Topic nesse ano de 2023. Mas antes do vídeo começar, aproveita, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue lá nos Instagrams que estão aqui embaixo. Aproveita que são dois Instagrams, o meu e o canal. O meu pessoal você fica por dentro do que acontece no meu dia a dia, e o do canal você vai ficar por dentro de tudo que rola no canal. Então vai lá, aproveita e segue os dois. E nesse vídeo aqui eu vou falar toda a minha experiência de como que foi prestar a prova Topic. Se você acha que é uma prova fácil, não é não. Não é não. A gente chora no meio da prova. No meio da prova eu já tava chorando, pra vocês terem uma noção. Mas vamos lá. Pra quem não sabe, a prova Topic é o teste de proficiência da língua coreana. Ela é realizada hoje em dia aqui no Brasil também, em diversos outros países. Então, se você não mora no Brasil, vê se no seu país aí, mas se você fala português, vê se no seu país aí também tem a prova Topic. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo vai ser a minha experiência sobre a prova. Se você quer saber um pouco mais sobre a prova, um pouco mais sobre o formulário da prova, vou deixar aqui na descrição do vídeo outros dois vídeos. Um onde eu falei, expliquei certinho de como funciona a prova e como que é a prova. E o segundo é falando sobre o preenchimento do formulário, como que você preenche tudo. Vai estar os dois vídeos aqui na descrição, para que você possa entender como funciona a prova e como funciona o preenchimento do formulário. Beleza? Lembrando que a prova Topic ela é dividida em duas provas, a prova 2 e a prova 1. Eu prestei a prova 1, que é áudio e leitura. A prova 2 ela é áudio, leitura e escrita, que é onde você vai escrever, tá? Se você quer saber informações específicas sobre a prova, clica aqui no vídeo que vai estar explicadinho aqui mais sobre a prova, tá bom? Então vamos lá. Eu acabei fazendo uma inscrição lá em janeiro desse ano, né? Aonde eu fiz o vídeo, mostrei tudo pra vocês como é que é. A partir daquele momento, demora de uns 2 a 3 dias pro seu TED provavelmente cair pra empresa responsável. Porque a gente faz um TED, né? Qual é a diferença de um TED com um PIX? Um TED é, vamos falar assim, um TED é pra você, é uma forma mais formal de você fazer uma transferência bancária. E o PIX é uma forma mais informal, mas eles só aceitam o TED, tá? Então demora de 2 a 3 dias pro seu TED cair. É coisa do banco, não tem como explicar pra vocês, é coisa de banco. Eu não entendo de banco porque eu me formei em coisas bancárias, em administração, me formei em design, mas tudo bem, continua. Mais ou menos uma semana e meia, eu não me recordo muito bem, você vai receber um lindo e-mail confirmando o seu pagamento, tudo bonitinho, que a sua inscrição tá tudo feita, tudo bonitinho. Beleza. A partir dali é só um e-mail de confirmação mesmo, que eles receberam todas as suas informações, que as suas informações estão corretas e que basicamente o seu pagamento foi aprovado. E aí você continua estudando lindamente para a prova. Você vai ter mais ou menos 2 meses para reforçar o seu estudo, porque é 2 meses depois que a prova rola. Então você tá lá estudando bonitinho, estuda. Aí vem o segundo e-mail comprovando o local da prova e o horário, tudo bonitinho. Beleza? Beleza. Eu acho que a tabela de horário eu posso colocar aqui pra vocês, que foi a que ela disponibilizou pra gente. E lá tá o endereço bonitinho do local onde você vai prestar a prova, tá? Dependendo de onde você for prestar. Porque aqui no Brasil tem várias capitais que fazem a prova. Eu fiz a minha em São Paulo, já que eu moro no interior de São Paulo. Então provavelmente a minha vai ser em São Paulo. Óbvio, né, Brasil? Óbvio. Então, se você é de outro estado, dá uma olhadinha quais são os estados que permitem você fazer essa prova, porque aí você vai fazer mais próximo de você. Mas eu fiz em São Paulo. Depois que a gente recebe o e-mail de confirmação, beleza, aí é você ir até o local, como você vai chegar até o local, aí é com você mesmo, basicamente, né? Eu lembro que eu recebi um e-mail de confirmação, se eu não tô enganado, eu acho que pra primeira, segunda semana de fevereiro já eu recebi mais ou menos um e-mail de confirmação. Depois disso, aí é só você estudar e esperar o dia da prova chegar. A minha prova ela ficou marcada para o dia 8 agora de abril de 2023. E como que eu fui até São Paulo? Eu fui de ônibus, né? Ônibus rodoviário que fala? Isso, ônibus rodoviário. E eu paguei R$94 na passagem de Araraquara para São Paulo. Eu acho legal falar os valores para vocês terem uma noção de quanto eu gastei para fazer a prova. Foi caro. Mas no final aqui, eu prometo que no final aqui da minha explicação, eu coloco uma tabelinha com todos os valores. Valores da prova, valores de Uber, valores de passagem, valores de comida, eu coloco tudo. Mas pera aí, vamos lá explicar. Eu lembro que eu peguei o ônibus aqui 1 e pouco da manhã
para chegar às 5 horas da manhã em São Paulo, porque a minha prova era às 9 horas da manhã, né? A primeira prova, a prova Topic 1 estava marcada para as 9 e 10 da manhã, então você tinha que estar lá pelo menos uns 20 minutos antes da prova começar, do horário marcado, né? Umas 8h40 por aí. Então eu sei que eu saí daqui 1 e pouco, cheguei às 5 e até a rodoviária do Tietê, até o local da prova, deu mais ou menos uns R$20 de Uber. Eu vou arredondar para ficar mais fácil para vocês, para não ter valor muito quebrado aqui. Então deu mais ou menos uns R$20 de Uber. E levou, acho que 14, 15 minutos. Não é muito longe se você vai prestar. Eu vou colocar um endereço bonitinho aqui na tela, da onde foi, e uma fotinha do local para vocês poderem se localizar um pouquinho melhor, talvez você já tenha ido lá ou não, tá? Lembrando que a prova de proficiência aqui em São Paulo é feita no Bom Retiro, que é o bairro coreano. Então é lá que você vai fazer a prova de coreano em São Paulo. Eu fui com a minha mãe, né, porque minha mãe é guia turística, então eu aproveitei o diploma dela nessa parte para me guiar. E fui com uma amiga minha que também queria prestar a prova, então fomos em 3 pessoas. Aí a gente chegou lá, a gente não sabia, o portão estava fechado, até que a minha mãe teve a brilhante ideia de falar esta linda frase: bate no portão antes. A gente bateu e conseguiu entrar no local para poder esperar para a prova. A partir dali a gente só esperou mesmo a prova acontecer. Quando deu mais ou menos umas 9 horas, a gente já foi direcionado para a sala onde a gente faria a prova, tá? Lembrando que por mais que você vai falar assim, Marcela, quanto tempo de duração tem a prova? A prova tem 100 minutos de duração. Aí você vai falar assim, mas Marcela, o horário da prova é das 9h10 às 11h20. Tem mais tempo. Na verdade, eles vão passar pelo menos meia hora com você, explicando tudo e como funciona a prova. Então a gente foi para a sala, era uma sala bem grande, para ser muito sincera com vocês. É uma sala realmente muito grande. Lá a pessoa que vai redirigir a prova vai falar bonitinho para você como vai funcionar a prova, como que a prova é, tudo bonitinho. Lembrando que a pessoa que redirigiu a prova, pelo menos na minha experiência que eu tive aqui em São Paulo, ela falou tanto em português quanto em coreano as informações, né, em ambas as línguas. Eu não sei se nos outros estados vão ser da mesma forma, tá? Mas aqui em São Paulo foi assim. Ele primeiro falava a informação em coreano e depois ele falava a informação em português, tá? Isso. Depois ele passar todas as informações, tudo bonitinho, explicando. Lembrando que todos os aparelhos eletrônicos que estão com vocês vai ser colocado dentro de uma mala, de uma pasta, e vai ser levado para outro cômodo para que você não use nenhum tipo de aparelho eletrônico bonitinho. E também a organização da sala é feita pela sua ficha de inscrição. Então você vai procurar mais ou menos a sua ficha de inscrição. Vai ter a sua fotinha, o seu nome, tudo bonitinho numa fichinha. Eu acho que eu ainda tenho a fichinha. Pera aí que eu vou pegar ela pra vocês entenderem. E aí você vai procurar nas mesas por esta ficha aqui, ó. Que vai ter essa ficha bonitinha aqui. Eu vou filmar ela de perto, que eu acho mais fácil filmar ela de perto. Pra vocês poderem ver até melhor ela de perto. Mas é essa ficha aqui que você procura na mesa. Então você procura essa ficha e senta no local onde essa ficha tá bonitinha, localizada e tudo. E é ali que você vai fazer a prova. Eu tive o privilégio, eu vou falar que assim, eu sou muito cagada, eu tive o privilégio de pegar a primeira carteira na frente de todo mundo. Eu lá, bonitinha, lá na última carteira. Na última não, na primeira carteira. Enquanto a minha amiga ficou na última carteira lá no fundo. Maíra, como a gente é sortuda. Outra coisa muito importante salientar aqui é que as mesas, elas estão bem distantes uma da outra. Então se você pensa assim, eu vou colar do coleguinha, não dá pra colar não, tá? Tá bem longe do coleguinha, tá? Depois disso, você senta na sua carteira, eles vão passar todas as informações bonitinho pra você, né? Eles vão pedir pra que você confira tudo bonitinho que tá na sua ficha. Por exemplo, o seu nome e a data de nascimento. Isso aqui realmente não pode estar errado. Se estiver errado, você tem que comunicar ele na mesma hora que tá errado o seu nome ou a sua data de nascimento, né? Que é o fundamental, bonitinho, tá? Porque CPF, RG não vem aqui não, no Brasil. Não. Não vem não. Tá bom. Depois de tudo isso, ter passado todas as informações bonitinho, eles vão te dar esta caneta aqui, ó, que eu vou até filmar de pertinho pra vocês. Isso aqui eu vou guardar de recordação, Brasil. Vou guardar de recordação. Vem aqui escrito, né, o Topic, né, que é da prova Topic, e Made in Coreia. Eu não sei por que raios, até no próprio e-mail eles informam que eles dão material mesmo pra você fazer a prova. Aqui tem uma caneta de ponta mais grossa, né, bonitinha.
e aqui tem uma caneta de ponta mais fina, né? Eles falam que essa aqui é para você assinalar a prova e assinalar o gabarito, né? E essa aqui é para as pessoas que vão fazer a prova de escrita, que é uma pontinha mais fina. Não sei pra quê, mas tudo bem. É essa caneta aqui que você vai fazer a prova. Marcela, eu posso levar a minha própria caneta? Não pode. Eles vão te dar esta aqui. Até porque em cima da sua mesa não fica nada. Só fica a sua ficha, que eu acabei de mostrar pra vocês, a caneta, a prova e o gabarito. Só isso, não tem mais nada, tá? Depois de todas as explicações, entregar a caneta, eu vou te indicar pra vocês que vocês testem a caneta. Se você for prestar a prova, testa a caneta. Dá uma testadinha, pelo menos tenta escrever seu nome ali na prova, porque na prova você pode escrever seu nome. Tenta escrever com os dois lados da caneta pra ver se tá pegando, porque teve uma hora que a minha caneta deu uma falhadinha, eu sentei meio que desespero, mas tudo bem, testa os dois lados da caneta antes, tá? É uma dica que eu dou pra vocês, tá? Depois disso, a prova, ela vai ser entregue pra você e ali ele vai explicar mais uma vez, mais um pouquinho sobre a prova. E lembrando que você não pode abrir a prova. Você vai receber o gabarito, ali no gabarito você vai preencher suas coisas, bonitinho, vai colocar o seu nome, o número da sua inscrição que vai estar ali na sua ficha, em cima da sua mesa. É o seu nome, o número de inscrição e só. Não tem mais nada pra colocar. E na sua prova você coloca o seu nome escrito na frente, só, tá? Lembrando que você não pode abrir a prova, porque se você abrir a prova você é desclassificado na mesma hora. Você é retirado da sala, então a prova não pode ser aberta em hipótese alguma. Ai, Marcela, eu dei só uma brudinha. Não abra, você pode ser desclassificado, pelo amor de Deus, senhor. Não faça isso, a prova já saiu, cara. Não faça isso. A minha prova desse ano de 2023, ela foi feita primeiro a prova de áudio e depois a prova de leitura. Então é colocado um CD ali pra gente, com várias frases bonitinhas que vão rolando e você vai preenchendo a sua prova conforme a analogia do que você tá ouvindo ali. Deu pra entender? Deu pra entender. Lembrando que a prova de audição é 30 minutos para fazer a prova de audição. E os outros 40 minutos que sobra é a prova de leitura. Eu ia falar prova escrita, não tem prova escrita não, mas é a prova de leitura. Então é meia hora para a prova de leitura e 45, não, é meia hora para a prova de áudio e 40 minutos para a prova de leitura, tá? Lembrando que a prova só começa quando o carinha que estiver lá fora vai tocar bonitinho, vai fazer um barulho e assim a sua prova começa e ele começa a rodar o CD. Aí você vai falar assim pra mim, Marcela, eu posso fazer primeiro a de leitura e depois a de áudio? Não, porque o CD é colocado para todo mundo ao mesmo tempo. Então todo mundo vai fazer a prova de áudio ao mesmo tempo. Queria primeiro fazer a de leitura para depois fazer a de áudio? Eu queria, mas não é assim que rola. Então é colocado o CD, todo mundo faz junto e bonitinho e vice-versa. E aí sim vai passando as alternativas. Na verdade ele vai falando, dá um tempinho, uns 2, 3 segundinhos, é muito rápido e já muda para outra. E assim vai indo. Então você tem que ser muito bom. Por isso que eu falo, na última semana, nas últimas 2 semanas, foca em áudio para estudar, para fazer a sua prova. Foca realmente em áudio, porque é a parte que mais pega ali é o áudio. Porque às vezes, no começo até vai de boa, vai tranquilo. Mas quando vai passando das 20, da pergunta 20, você já tá fazendo assim, Jesus, Pai amado, me tira daqui, Senhor. Porque cansa, porque realmente cansa. Você fica ali ouvindo. E também porque tem até uma outra coisa, não é a sua língua nativa. Então vai chegar uma hora que a sua cabeça, ela vai dar uma enroscada em algumas coisas. Você vai falar assim, meu Deus, Pai Senhor, não tô mais aguentando. Então eu falo assim, né, de experiência própria mesmo, nas últimas 2 semanas antes da prova, estudo um pouco mais de áudio do que um pouco mais de escrita, leitura e esse tipo de coisa. Porque a parte de áudio realmente é complicada. Depois disso, passou os 30 minutos, passou as 30 questões, é basicamente 1 minutinho para cada questão. Deu pra entender? Porque 30 minutos de áudio é basicamente isso. 1 minutinho para cada questão, totalizando 30 questões. A partir daí você vai para a prova de leitura, que essa pra mim foi um pouco mais fácil do que a de áudio. Porque a de áudio, como você não tem um tempo de raciocínio lógico pra você poder ir parar assim, vou tentar explicar pra vocês entenderem. A de leitura, a pergunta ela tava ali. Eu podia ler ela 10 vezes, que ela continuava ali pra mim. A de áudio não. Se eu não prestasse muito bem atenção e não ficasse focada ali,
já ia passar, tipo, eu tava na pergunta 10. Quando eu me tocasse, eu já tava na pergunta 15, entendeu? Já se passaram 5, entendeu? Então, pra mim, a de leitura foi um pouco mais fácil do que a de áudio. Porque a de áudio você tem que prestar muito bem atenção, e na de leitura não. Você pode acabar falando assim, eu não entendi muito bem isso, vou ler de novo. Ah, ainda tô confusa nessa, vou ler de novo. E a de leitura tem uma coisa que a de áudio não tem. A de leitura é, não entendi muito bem essa, pulo, vou pra próxima. Não entendi essa, pulo, vou pra próxima. A de áudio não tem isso. Você realmente tem que prestar muito bem atenção no que tá ali, porque não tem como você pular pra próxima e depois voltar pra de áudio. Não tem isso, porque o CD vai rolando, vai passando, você tem que ir acompanhando. Então, nas últimas perguntas pra mim, né, de áudio, eu já tava assim, Senhor Pai amado, falta muito pra acabar. E quando chegou na de leitura, eu já dei mais uma relaxada, assim, porque eu sabia que eu podia ler quantas vezes eu quisesse ali, interpretar quantas vezes eu quisesse e voltar nas perguntas que eu não tinha entendido quantas vezes eu quisesse. Por mais que você falasse assim, mas ela tinha tempo. Tinha 40 minutos pra você fazer a prova. Mas a questão é você saber lidar com o seu tempo e se ajeitar ali. Na de leitura eu realmente podia fazer isso. E por incrível que pareça, pode parecer pra vocês 100 minutos de prova muita coisa, mas não é, tá? Sabe aquela prova que você não vê o tempo passar? Logicamente, que você vai fazer a prova ali, tem um relógio ali na frente pra cronometrar um tempo pra você entender mais ou menos quanto tempo falta. Mas você não vê o tempo passar. É uma prova que você faz, você tem conhecimento da língua, entende a língua, você vai fazer na prova tranquilamente e você dá umas enroscadas. Eu tive umas enroscadas, principalmente na de áudio, que eu falava assim, mas é o que, senhor? Peraí, volta, eu tinha que raciocinar muito rápido na minha cabeça pra responder. Já na de leitura, eu não entendi muito bem isso aqui, eu volto quantas vezes eu quisesse. Mas é uma prova que você basicamente não vê o tempo passar. A prova você vai fazendo as questões, você vai fazendo a prova. Quando você se dá conta, você tá no final da prova já e o tempo tá quase acabando. Eu botei assim na minha cabeça que eu li 2 vezes, não entendi muito bem, eu pulo pra próxima, depois eu volto nessa. Eu não fiquei martelando na mesma questão durante muito tempo. Eu não entendi muito bem essa, pulo. Não entendi muito bem essa, pulo, porque depois eu volto nela. Porque às vezes até uma coisa que eu vi numa questão lá na frente pode me ajudar a clarear nessas que eu pulei. Então eu não fiquei muito martelando ali a questão de, por exemplo, assim, não sei essa, não sei essa, não sei. Não fiquei martelando, eu fui indo. E antes que você me pergunte, Marcela, a prova ela é inteira em coreano. A prova tá escrita inteira em coreano. Não tem romantização. Não tem romantização. Romantização é o nosso alfabeto, né? Não tem. A prova tá inteira em coreano. Então você precisa entender um pouco, sim, de leitura. Por isso que tem a parte de leitura, né? Então, sim, pra quem não sabe, eu não fiz a prova 2, né? Eu só fiz a prova 1. Não tô preparada para fazer a prova 2, porque a prova 2 você tem 2 perguntas em abertas, onde você tem que fazer mais ou menos uma mini redaçãozinha e escrever algo relacionado ali, então demora um pouquinho mais, é uma prova um pouco mais demorada. Para finalizar bonitinho, a gente encerra a prova. Basicamente, se eu não tô enganada, eu não me lembro, mas eu acho que todo mundo tem que sair junto. Não pode sair, por exemplo, eu terminei a prova, eu saio. Eu terminei a prova, eu saio. Não, porque ele segura todo mundo na sala pra devolver os celulares, tudo juntinho, bonitinho. Então é liberado todo mundo junto pra sair fora da sala. Depois que você saiu da sala, você ganha um biscoitinho, uma bolacha recheada. Não me lembro o que era. Você tá dispensado, né? Você pode sair dali da escola e fazer o que você quiser. Eu lembro que eu andei um pouquinho ali sobre o Bom Retiro e depois eu fui parar na Liberdade. Porque a Liberdade é um polo comercial gigantesco e eu queria ver se eu comprava algumas coisinhas na Liberdade. Acabou não rolando de eu comprar, tá? Depois que eu terminei a prova, andei um pouco sobre a Liberdade, voltei de metrô pra rodoviária do Tietê e aí eu paguei a minha passagem. Agora aí na tela eu vou colocar pra vocês os valores que a gente gastou tudo, totalizando de quanto que a gente gastou pra fazer essa viagem, beleza? Agora eu vou colocar aí na tela pra vocês entenderem mais ou menos uma porcentagem de valores que a gente gastou e eu já conto pra vocês como foi realmente a minha experiência sobre a prova, tá? Lembrando que todos os valores que eu for colocar aí é os valores que eu gastei indo de Araraquara pra São Paulo, beleza? Eu gastei 170, que foi a prova em si, né? Depois eu gastei mais R$94. Todos esses valores que eu vou botar aí na tela são valores relacionados a mim, a uma pessoa, tá bom?
basicamente. Aí, se você vai parar, né, em postos de abastecimento, como Grau, esse tipo de coisa, que são postos onde você compra comida, você vai gastar um pouquinho mais. Então, eu vou colocar aí que eu gastei uns R$ 30 no Grau, né? Fora isso, aí você chega na rodoviária do Tietê, eu gastei mais R$ 20 de Uber até o local, né? Aí a gente fez a prova, tudo bonitinho, andamos sobre o Bom Retiro, né? Depois, no meio do Bom Retiro, eu almocei ali no Bom Retiro, eu paguei, acho que se eu não tô enganada, acho que R$ 35 pra almoçar e beber à vontade, né? Depois disso, eu peguei... Eu vou colocar a ida à Liberdade como um preço que tá aqui, porque fazia parte da viagem, né? Mas você pode desconsiderar essa parte da Liberdade. Se eu não me engano, eu gastei do Bom Retiro à Liberdade mais ou menos uns R$ 30, R$ 35 de Uber. Na Liberdade eu comprei algumas coisinhas, que isso não entra como valor, né? Depois eu gastei mais 6 e pouquinho de passagem, 5 e pouquinho na verdade. Eu gastei 5 e pouquinho de passagem de metrô, né? Eu vou arredondar tudo para um valor mais certinho para ficar mais certo. Eu vou colocar R$ 6 de passagem de metrô. R$ 6 de passagem de metrô e mais R$ 96 de passagem de ônibus de São Paulo até Araraquara. Isso. E vou colocar mais uns R$ 40 de comida que eu comprei na rodoviária do Tietê para trazer para Araraquara para comer durante o ônibus. Então, basicamente, vamos somar tudo isso aqui. Esse foi o valor da minha viagem para São Paulo para fazer a prova Topic. Lembrando que a parte da Liberdade a gente pode anular, então eu vou colocar 2 valores aí na tela para você poder ter uma noção de quanto eu gastei indo pra lá e dando um rolê e só prestando a prova mesmo. Então, são 2 valores diferentes, mas tá aí para vocês poderem entender. E agora eu vou realmente falar a minha experiência com a prova em si. Se você nunca prestou a prova, eu falo pra você, vai e presta, porque é uma experiência que você vai ter na vida sim. Eu posso falar assim, foi uma prova que assim, o psicológico tava meio preparado, mas o psicológico não tava meio preparado, né? Porque eu fiz alguns simulados aqui em casa, alguns eu fui bem, alguns eu não fui bem, mas eu falei assim, eu já paguei, eu vou mesmo, não tô nem aí, eu já paguei, né? Então, se você realmente tem vontade de prestar a prova, realmente vai e presta. É uma experiência sobre igual que você vai ter na sua vida. Agora, as minhas dicas pra você, de quem já prestou a prova, eu vou falar pra você que se você vai prestar o Topic 1, né, que foi a prova que eu prestei, eu vou falar sobre a minha prova, eu falaria pra você estudar um pouquinho mais de áudio e leitura. Não focar tanto assim em estrutura linguística, verbos, adições, esse tipo de coisa. Às vezes deu pra entender? Foca mais em entender leitura, entender sinapse, entender conexões e na audição preparar muito bem seu auditivo para prestar a prova. Eu não prestei a 2, então eu não vou falar da prova 2 porque eu não tenho gabarito para falar sobre ela, porque eu não prestei ela, tá? Mas eu vou falar sobre a prova que eu prestei. Então, se você vai prestar o Topic 1, eu falo pra você, estuda um pouquinho mais de áudio e de leitura, que eu acho que você vai se sair muito bem. Aí você vai se perguntar assim, Marcela, a nota sai na hora? Não, a nota não sai na hora. A nota vai sair um mês depois. Só pra deixar uma coisa muito bem clara. Não tem muito uma explicação lógica porque que a prova, o resultado da prova sai um mês e 20. Um mês e 20 é foda, né? Um mês e 20 dias depois. A gente não tem uma explicação muito lógica, eles só falam que é um mês ou até 20 dias depois da prova, tá? Não tem uma explicação muito lógica. Porém, se você tem realmente vontade de prestar a prova Topic, é uma prova sim que eu recomendo pra você prestar. A experiência, eu sou muito da pessoa que fala assim, a experiência que vale. Mas eu não me sinto muito bem preparado para prestar a prova. Eu sei que é um valor que pesa um pouquinho no bolso, eu sei. Mas eu sou muito da pessoa que fala assim, a experiência que conta. Mesmo que você não se sinta muito bem preparado, vai prestar a prova, porque pelo menos uma vez na vida você vai conhecer como é a dinâmica da prova e como funciona a dinâmica da prova. Porque por mais que você tá aqui vendo o meu vídeo falando assim, a Má falou que é assim, mas as experiências são diferentes. Às vezes pra mim foi uma experiência positiva, uma experiência boa, e pra outras pessoas não foi uma experiência boa, não foi uma experiência positiva. A pessoa esperava mais dela mesma, ou mais da prova, ou tem pessoas que falaram assim, nossa, a prova tava tão fácil que eu gabaritei ela,
Ou vai ter pessoas que vão falar assim, nossa, eu acho que eu preciso estudar um pouco melhor nisso aqui, ou um pouco melhor naquilo aqui. Porque é quando você tá ali fazendo a prova que você vai saber aonde você precisa mais estudar. Por exemplo, no meu caso, a leitura pra mim tava tranquila, o entendimento também tava tranquilo. Mas o meu BO foi auditiva, porque de tanta pessoa ficar ali falando, tinha uma hora que dava uns nós na minha cabeça e eu falava assim, meu Deus do céu, peraí, onde eu tô? Volto. E às vezes teve questão que eu falei assim, ah tá, ela falou sobre isso, ah, então eu acho que é essa. Então eu não tive muito tempo para raciocinar. Então se eu for prestar a prova TOPIK de novo, eu sei que pra mim áudio é uma coisa que eu preciso estudar um pouquinho mais do que a leitura. E pra você pode ser o inverso, você pode falar assim, ah, mas eu acho que eu preciso estudar um pouco mais de leitura do que áudio, entendeu? E vice-versa, porque as experiências são diferentes. Mas se for pra falar assim, na minha experiência total sobre a prova, vale muito a pena prestar a prova assim. Foi uma experiência que eu particularmente eu gostei muito da experiência que trouxe pra mim. Não é uma prova fácil, a prova não tava fácil. Por mais que as pessoas que estão ali na frente vão falar assim, ai, a prova... Hoje eu vim falar sobre a minha experiência de como que foi prestar a prova TOPIK nesse ano de 2023. Mas antes do vídeo começar, aproveita, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue lá nos Instagrams que estão aqui embaixo. Aproveita que são 2 Instagrams, o meu e o do canal. O meu pessoal, você fica por dentro do que acontece no meu dia a dia, e o do canal você vai ficar por dentro de tudo que rola no canal. Então vai lá, aproveita e segue os dois. E nesse vídeo aqui eu vou falar toda a minha experiência de como que foi prestar a prova TOPIK. Se você acha que é uma prova fácil, não é não. Ah, não é não. A gente chora no meio da prova. No meio da prova eu já tava chorando, pra vocês terem uma noção. Mas vamos lá. Pra quem não sabe, a prova TOPIK é o teste de proficiência da língua coreana. Ela é realizada hoje em dia aqui no Brasil também e em diversos outros países. Então, se você não mora no Brasil, vê se no seu país aí, mas se você fala português, vê se no seu país aí também tem a prova TOPIK. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo vai ser a minha experiência sobre a prova. Se você quer saber um pouco mais sobre a prova, um pouco mais sobre o formulário da prova, vou deixar aqui na descrição do vídeo outros 2 vídeos. Um onde eu falei, expliquei certinho de como funciona a prova e como que é a prova. E o segundo é falando sobre o preenchimento do formulário, como que você preenche tudo. Vai estar os 2 vídeos aqui na descrição para que você possa entender como funciona a prova e como funciona o preenchimento do formulário.